Eu acho impressionante, porque eu nunca conseguiria fazer isso que eles fizeram. É uma coisa que eu sou absolutamente incompatível. É com o Flamengo e com a música. São duas coisas que não consigo conviver. Absolutamente incompatíveis, tá? Mas, meus irmãos, que bênção no dia de hoje a gente começar uma nova série de estudos na nossa igreja. No mês de março nós tivemos umas séries um pouco mais pesadas, digamos assim, pensando num dos maiores problemas da atualidade, que é a questão do desigrejamento. Mas agora nós vamos começar uma série de estudos sobre aliviar a bagagem, sobre deixarmos de carregar alguns pesos que costumamos carregar, deixar de carregar algumas responsabilidades, algumas ideias, algumas crenças que só nos fazem sofrer. E muito precioso começar hoje, no domingo da ressurreição, esta série, porque Jesus não começou apenas uma religião, Jesus não apenas nos trouxe liberdade sobre os nossos pecados, mas Jesus nos libertou. Liberdade, graça, são palavras tão fortes e tão presentes no cristianismo. A vida de um cristão é para ser a vida mais feliz. E não que isso seja um peso para você se você não está, porque é exatamente sobre isso que a gente quer conversar. Por quase 2 meses aí, nós vamos pensar sobre como aliviar a nossa bagagem. Hoje nós vamos pensar sobre nos livrarmos do peso de ter que dar conta de tudo. Peso que nós carregamos na nossa cultura, que é sempre disponível. Você lembra, por volta de 2012, para que servia isso? Servia para receber ligações. Se alguém queria falar com você, ligava. Você lembra, até 2010, até um pouco depois, até mesmo depois já do celular, mesmo depois do WhatsApp, porque o WhatsApp não começou com ligação. A gente esperava, o Juarez esperava da meia-noite, 10 da noite, para ligar para o João, porque era um interurbano mais barato. Lembra desse tempo? Não faz muito tempo não, isso é de 2010, 2012, é coisa de pouco tempo. Mas aí a gente foi desenvolvendo algumas coisas, e nesse exemplo que estou começando, nós nos tornamos na cultura que eu tenho que estar sempre disponível. Levanta a mão quem não tem um amigo ou um cliente que manda mensagem e liga para que ele tenha certeza que você viu a mensagem. Quem não tem um desse? Pois é. Nós carregamos o peso de ser sempre disponíveis. Nós somos a geração que a gente não pode engordar. Não importa se você tem um biotipo, não importa se o metabolismo do seu corpo, não importa nada. Nós somos a geração que tem que ter tanto sucesso, tem que ter sucesso inclusive no corpo. Não basta simplesmente ganhar, nós temos que ser os melhores em muitas coisas. Até descansar virou meio que uma obrigação. Pastores sofrem muito mais com isso. Não há um retiro de pastor que eu não sofra uma cobrança. Pastor, você descansa? Sim. Sou obrigado a descansar. Até o descanso se tornou um peso. Porque se a gente não para, a gente é criticado. Entende? São ideias muito simples, mas são ideias do nosso cotidiano, até a própria vida social. Quantos de nós carrega o peso, até com seus amigos, porque até a vida social, até ligar para um amigo, é um peso, porque não é prazer. É como se a gente tivesse a obrigação de ter relacionamentos. Nós somos uma geração que tem o peso de ter que dar conta de muitas coisas.
Nós somos uma geração que carrega muitos pesos. E o que nós queremos pensar nesta noite é o peso de ter que dar conta de tudo. Sim, nem todos experimentam essa pressão real. Há outros que experimentam a pressão real é do pagar as contas. Eu vim deixar Karene para o ensaio, os coristas chegaram mais cedo, chegaram às 5h30, eu vim deixar Karene por causa do chuvisco, e antes de sair, um motoboy empurrando a sua moto, ou porque não pegou, ou porque ele calculou mal a gasolina. Eu olhei para os pneus, não parecia pneu, mas o motoboy, com a sua mochila, com a sua caixa de entregas atrás, empurrando a sua moto, perdendo tempo de entrega num domingo. Você tem noção do que é isso? O peso que ele carrega é o peso de fazer uma entrega de 5, de 6 reais, de ter que fazer 30 dessas entregas no domingo. Para quê? Para viver. Não é desse peso que a gente vai falar hoje, mas esse peso existe. Eu quero te dizer que esse peso existe, você sabe disso, você vive ele. Mas hoje nós vamos pensar nesse outro peso, de ter que dar conta de muita coisa. E a Bíblia tem um salmo que nos ajuda a entender e como viver livres disto. Como não colocar o valor da nossa vida naquilo que nós fazemos. Como não colocar a nossa aceitação como filho, não colocar a nossa aceitação como esposo, como esposa, não colocar a nossa aceitação como cristão diante de Deus, baseado naquilo que nós fazemos, para que não vivamos uma vida que muitos vivem, de exaustão e de uma sensação de que nunca é suficiente. Nós, às vezes, pregamos tanto sobre graça, e vivemos tão pouco a graça. Às vezes, nós não aproveitamos o momento em que estamos, porque já tem um outro compromisso. Às vezes não sentimos que fazemos o suficiente e nem descansamos. Vivemos nessa pressão de ter que dar conta de tudo. E tirando a situação do motoboy, tirando a situação dos caminhoneiros que saem contratando um frete com o diesel de um preço e volta com o diesel de outro preço, tirando essa pressão, o que nós queremos pensar é sobre viver a graça comum, que nos traz liberdade. E o salmo que nós vamos pensar é o Salmo 127. O João e a Ana estão pensando ali, o Salmo 127 não é de família? Porque o Salmo 127 é o texto padrão para famílias. Mas eu quero tirar a graça e dizer que não é sobre família o Salmo 127. O Salmo 127, na maioria das Bíblias, tem os subtítulos. O Salmo 127 tem 2 informações no subtítulo. A sua tem essa informação? O que está escrito aí? Está escrito que é um salmo de romagem, que é um salmo de peregrinação e que é um salmo de Salomão. 2 informações muito importantes para entender o salmo. O que é um salmo de peregrinação? O que é um salmo de romagem? Os judeus eram ordenados por Deus a 3 vezes por ano, mas pelo menos uma, no chamado grande dia da expiação, ele parar tudo, independente de onde ele morasse, ele ia para Jerusalém. E do Salmo 120 ao Salmo 130 são chamados salmos de peregrinação. Salmos que, enquanto eles puxavam suas montarias, ou enquanto caminhavam mesmo, enquanto iam montados em cavalos, seja como fosse, enquanto eles faziam aquelas peregrinações, de onde tivessem saído para Jerusalém, eles iam cantando estes salmos. Não era um salmo lido no culto doméstico, não era um salmo lido em família, era um salmo lido e cantado em peregrinação. E o que diz o salmo? Versículo 1 do Salmo 127. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho. Esse começo
e os versículos finais que fazem a gente pensar no Salmo como um salmo de família. Porque sim, aplica-se muito bem à família. Mas o que Salomão, inspirado por Deus, cantou, e quem é Salomão? Salomão foi aquele que fez todos os empreendimentos possíveis. Salomão era o homem dos mais curiosos. Salomão era dos homens mais sábios. E que de experimentar tudo, foi também o homem mais vazio. O homem que escreveu Eclesiastes e que diz em Eclesiastes, melhor ir para onde tem um velório do que para onde tem uma festa. Tem 3 tipos de pessoas, os que estão vivos, os que já morreram, os que nunca nasceram. O feliz, o melhor desses 3 é quem? Que nunca nasceu. O que já morreu está melhor do que o que está vivo, mas dos 3, o que está em pior situação é o que está vivo, porque ainda está experimentando a angústia e o sofrimento dessa vida. Esse autor, depois de analisar tudo, ele escreve dizendo, olha, você está tentando dar conta de tudo, você está tentando construir a sua casa, você está tentando construir alguma coisa, se não for o Senhor, vai ser inútil o seu trabalho. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. E aí faz muito sentido, por ser um cântico de peregrinação, porque está lá indo para Jerusalém, estamos saindo, vamos pensar em Goiânia como centro aqui, e eu e Karen e o Lucas estamos saindo de Rio Verde para adorar a Deus em Goiânia, que é o centro. A gente vê as peregrinações em Trindade, a gente vê a turma nas estradas, imagina a mesma cena. E quem vai cuidar da nossa casa? E a nossa casa vai estar protegida? E quando a gente voltar da peregrinação, vai estar tudo no lugar? Nesse contexto, Salomão escreveu o Salmo dizendo, esquenta não. Porque se o Senhor não for o construtor, se não for Ele que está edificando a casa, é inútil. Se não for o Senhor vigiando a cidade, é inútil as outras guardas. Vá à sua peregrinação confiando que alguém está cuidando, que é o Senhor que está cuidando. E aí vem a grande afirmação do versículo 2, que cabe muito bem para a nossa reflexão que estamos pensando. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele concede isso a quem Ele ama. O texto, o mandamento, não é um mandamento sobre preguiça, jamais. É um mandamento sobre descanso. Você não tem que carregar todo o peso, porque carregá-lo é inútil. Se não for o Senhor construindo a sua casa, se não for o Senhor guardando, de nada adianta. Sim, isso envolve muito fé. E vou repetir, não tem nada a ver com preguiça, não tem nada a ver com desleixo, não tem nada a ver com não se preocupar pelo que de fato precisa ser preocupado. Mas entender que o meu e o seu valor não está nas coisas que fazemos. Que o máximo que a gente consegue com esforço é uma gastrite, é uma úlcera, é um estresse, é um burnout, é o máximo que a gente vai conseguir. Que a gente precisa sim viver uma vida de fé, simples, fé. Não é coach, não é psicologia, não é terapia, é fé. Sim, psicologia e terapia são importantes e ajudam bastante. De vez em quando eu mando uns para a Carla Débora que precisam de ajuda. Ajuda bastante. Mas o que o texto está dizendo é, para de carregar tanto peso, porque se não for o Senhor que vai fazer, não será o seu esforço. Enquanto tem tanta gente batalhando, correndo, o Senhor dá a quem está dormindo. Era sim um estímulo a que a família confiasse que o Senhor ia guardar a casa, que o Senhor ia guardar a cidade, que eles podiam ir sim naquela peregrinação em paz. É sim, mas é um chamado para cada um de nós vivermos a
graça. E não colocarmos o nosso valor naquilo que fazemos. Não colocarmos o nosso valor no resultado. Mas entendermos que o nosso valor independe disso. Entendermos que o nosso valor não está no peso que carregamos. E compreender que nós precisamos sim dessa dependência dEle, dessa confiança nele. Fé pode até matar nos nossos dias, portanto, eu estou falando de uma fé que descansa. Há pouco tempo atrás eu tive uma experiência muito forte, com muita gente envolvida com o que nós chamamos de teologia da prosperidade. E talvez alguns aqui estejam, inclusive, frustrados com essa teologia, que já foram em lugares onde se prega a teologia da prosperidade e se sentiram exatamente frustrados, porque a teologia da prosperidade transforma a confiança em programação neurolinguística. Isso se torna um peso. Você é desafiado não a confiar e a descansar. Você é exortado a mentalizar. Você é exortado a procurar, não sabe de onde, mais fé. E se não der certo, a culpa é de quem? Sua. Por isso a fé também pode matar. Porque pode ser mais um peso. Pensa no seu casamento. Senhor, mas eu fiz tudo. Eu fiz relógio de oração pelo meu casamento. Eu fui a esposa submissa. Eu fiz tudo. E não deu. Como se o seu valor fosse baseado se vai dar ou não vai dar certo. Como se fosse algo que é culpa sua. Ontem eu tive o privilégio de aconselhar uma pessoa, Karane disse que é bom fazer isso, eu concordo. Um chamado, um homem vocacionado. Ele, a esposa e 2 filhos. Sendo desafiado a deixar tudo para seguir o ministério. Ouvindo testemunhos de pessoas dizendo, quem tem fé, deixa tudo. E a minha palavra para ele foi, isso é para jovem. Eu não estou dizendo a experiência de cada um, mas dizendo, você tem que entender o papel da sua família. É diferente de alguém que está começando a vida. Às vezes, essa fé toda termina sendo irresponsabilidade. E que às vezes é levada, que era o caso dele, por um peso. Tem que dar certo. Ele só vai ser um bom cristão se ele tiver coragem de deixar tudo. É esse peso que eu estou te desafiando a abrir mão e a entender que a graça aceita, graça de Jesus, nos aceita na condição que estamos. Sim, ela vai nos transformar, ela vai fazer de nós novas criaturas. Mas sem esse peso de ter que dar conta de tudo. Inútil será para vocês todo esse esforço. Levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Pois ele faz isso enquanto os servos dele dormem. Quando agimos assim, quando deixamos de achar que a nossa aceitação, que o nosso valor, mesmo diante de Deus, mesmo diante da família, está naquilo que fazemos, quando deixamos de carregar sozinho uma responsabilidade que não é somente nossa, que não é exclusiva nossa, nós entendemos que, na verdade, nós precisamos descansar no Senhor. E seja o que Ele for fazer, nós estaremos satisfeitos. Em vez de um peso que ter que dar conta de tudo, nós carregamos o fardo de Jesus, que ele disse em Mateus 11, que é leve. Porque o Salmo 127 nos diz, você constrói, mas Deus edifica. Você vigia, mas Deus guarda. Você trabalha, mas Deus sustenta. É o conceito, inclusive, mais moderno de riqueza hoje.
Cerca de 30 anos atrás, riqueza era dinheiro. Há cerca de 10 anos atrás, riqueza era liberdade. E quantas pessoas abriram mão de carreiras muito prósperas, abriram mão de negócios fabulosos, escolheram não crescer para ter liberdade. Mas qual é a grande riqueza de hoje? Paz. Gente que diz, eu não vou entrar nesse negócio, porque eu quero é paz. Eu não vou ficar nesse emprego, embora eu ganhe mais, porque o que eu quero é paz. Eu não vou entrar nessa briga, nesse processo, porque o que eu quero é paz. Vale muito. E é assim que nós vamos viver sem ter que dar conta de tudo, é vivendo em paz, vivendo na presença do Senhor. O Salmo continua e dá mais a impressão de que parece que é da família, porque os versículos 3 em diante diz, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. São como flechas nas mãos do guerreiro. E como é feliz, versículo 5, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia dessas flechas. Enquanto o pai ia caminhando para Jerusalém, vou me colocar como ilustração, enquanto eu estava caminhando para Jerusalém, eu pude olhar para o meu filho e pensar, eu tenho futuro. E descansar, o que vai ser da minha família, o que vai ser da nossa fazenda, o que vai ser disso, o que vai ser daquilo, Deus deu. Era um caminhar em que você olhava para o presente com certeza do futuro. Os filhos são colocados como herança e não como uma espécie de recompensa, e não como fruto do trabalho. Os filhos são colocados na discussão do Salmo 127 como bênção de Deus, como uma herança dada por Ele para quem descansa nele. Eu não sei se eu estou sendo tão claro, mas eu quero contar de uma experiência pessoal. Antes do casamento com Karene, nós somos casados há 30 anos, eu li um livretinho que mudou a minha vida. Foi para bem. O nome do livreto era Tarefa Inacabada, de Bob Hoskins. Livro daqueles que você lê enquanto espera um atendimento. E o livro mencionava a volta de Jesus, mencionava o desejo da gente viver em função da volta de Jesus, por isso que o título do livro era Tarefa Inacabada. O livro citava testemunhos de tragédias, de grandes sofrimentos entre os cristãos, como cristãos que, quando os missionários procuraram por eles disseram, olha, no meio da guerra, no meio da situação aqui, nós já aprendemos a viver com fome, mas não aprendemos a viver sem palavra de Deus, nos tragam Bíblias. E a guerrilha então chega em seguida naquela tribo, naquela comunidade, e diz, vocês querem Bíblia em vez de comida? E forçou cada um dos cristãos a mastigar e a engolirem páginas da Bíblia. O livro mencionava que quando se entrava num campo de concentração, não estava escrito lá outra coisa, o que estava escrito era Maranata, vem Senhor Jesus. E a minha vida mudou porque eu passei a ser um louco que trabalhava bastante. Eu tenho que ajudar a completar a tarefa. E quantas vezes Karene e meu filho sofreram porque eu tenho que dar conta do meu papel. Eu tenho que me esforçar mais. Eu tenho que me dedicar mais. Eu só vou ser um bom pastor, um bom missionário se eu fizer mais. O meu valor está onde? Em fazer mais. E aconteceu um ato libertador. Eu fiz um retiro, só eu e um outro amigo. E a tarefa naquele retiro, ele era o meu mentor e eu estava lá para ser ajudado por ele. A tarefa era ler o Evangelho de João. E naquele retiro, eu passei a descansar e a entender que não, meu valor não estava nisso.
Karine talvez não, se você perguntar para a Karine o que mudou, ela vai dizer, nada. Mas mudou aqui. O Lucas não tinha nem nascido, a gente não era nem casado. O que mudou? Mudou aqui. Que a correria, o trabalhar bastante, o assumir o ministério e exercê-lo, não foi mais feito para ser aceito. Não foi mais feito para ser uma obrigação, passou a ser prazer. Eu passei a usar uma frase clássica da vida cristã. Antes eu trabalhava para Deus, a partir daquele retiro eu passei a trabalhar com Deus. E como isso é diferente? E é isso que eu estou te convidando a fazer a partir de hoje, a entender que você não precisa dar conta de tudo, que você não precisa ser o melhor, que você não precisa ser tão bom quanto o seu irmão, que a sua família não precisa ser tão redondinha quanto a de outra pessoa. E a entender que, se não for o Senhor que faça, nada vai adiantar. Se não for o Senhor que guarda a cidade, inútil será a vigilância. Se não for o Senhor que edifica a casa, inútil será o trabalho de construção. Não é um convite a não construir, não é um convite a não guardar, é um convite a descansar. Descansar no Senhor, entendendo que nem tudo depende de você, entendendo que, sim, você precisa exercer a fé, de fazer o seu melhor. Quando essa turma levanta, a gente já sabe que está acabando, né? Já fica a dica. Entender que você pode dar o seu melhor, mas sem aquele peso da obrigação. Aquele irmão que eu aconselhei ontem, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ser um servo tão abençoado e abençoador na sua igreja. Ele vai ajudar tanto a sua igreja. Por onde ele passar, ele vai ser um braço direito para o pastor. Ele vai ser um líder tão influente na igreja. Ah, mas ele vai fazer tanta coisa. Na época de ofertas e missões, ele vai fazer uma oferta generosa. Ele vai ter tempo para visitar novos convertidos. Ah, ele vai fazer tanta coisa. Talvez mais do que muitos pastores. Sem ter que ter deixado tudo. E se for da vontade do Senhor que Ele deixe tudo, as portas para isso vão se abrir. Pode ter certeza disso. Então, o meu desafio para você é: confia e descansa. Para de carregar o peso de ter que dar conta de tudo. Confia e descansa. Vamos orar? Eu queria que você começasse orando pensando: Senhor, que isso se aplica a mim. E talvez você não consiga orar porque você está pensando como é que vai conseguir o terceiro emprego, porque 2 já não está dando conta para pagar tudo. Talvez você não consiga orar porque você está pensando não no descanso emocional, não no descanso da fé, não no descanso de depender de Deus, mas você está pensando no esforço que você tem que fazer para dar conta mesmo do que precisa dar. Da faculdade do filho, das contas. Mas por um instante, esquece esse assunto. E me responda uma coisa: onde está o seu valor? Está no que você faz ou está em quem você é? A graça nos aceita como somos. A graça de Jesus nos aceita na condição que estamos e nos transforma e nos faz novos. Você não precisa carregar o peso de ter que dar conta de tudo, porque é inútil acordar cedo e trabalhar e se esforçar, porque o Senhor faz isso, dá isso aos seus amados enquanto dormem. Faça a sua oração.
Faça uma oração de descanso. Faça uma oração de confiança, que você vai depender mais do Senhor do que de você mesmo. Que você vai depender mais da sua fé. Vai ser mais paciente com os resultados. Vai esperar mais. Vai ter mais controle para não se meter no que Deus está fazendo. E ao tentar ajudar Deus, atrapalhar a obra dele na vida das pessoas. Mas acima de tudo, faça uma oração em que você declara para o Senhor que confia que o seu valor não está no seu esforço, que você não precisa provar nada do seu valor pelo seu esforço. Sim, faça essa oração. E você que está pensando no terceiro emprego porque Deus não está dando conta, eu oro por você. Oro por aquele motoboy empurrando a sua moto e tendo um domingo tão de prejuízo. Um domingo em que ele não ganhou nada e ainda vai ter um prejuízo de um conserto da moto. Oro por ele, para que de alguma forma Deus o abençoe, como oro por você, para que o Senhor te abençoe. Mas todos somos convidados a descansar. Enquanto você ora, se alguém entre nós nesta noite que ainda não tomou a sua decisão de ter Jesus como seu Senhor e seu Salvador, é o que nós chamamos de arrependimento. Você se arrepende dos seus pecados e reconhece que Jesus será o seu Senhor daqui para frente. Nessa atitude de arrependimento, você reconhece que não é capaz de fazer por você mesmo a salvação. E aceita Jesus, o sacrifício de Jesus, celebrado hoje, como sacrifício por você. Se você nunca tomou essa decisão, eu queria pedir que, enquanto todos oram, você faça um sinal com a sua mão. Nós queremos te ajudar na caminhada que você vai começar agora. Se alguém entre nós, turma do discipulado, vai te ver e vai te ajudar. Pai, pelo nome de Jesus, para que o Senhor morreu, Pai, se nós continuamos tendo que dar conta de tudo? Para que o Senhor morreu e ressuscitou, se nós continuamos achando que o nosso valor depende daquilo que fazemos? Ó Deus, são tantos papéis, são tantas coisas. Ó Deus, nos faz olhar que sim, o Senhor morreu naquela cruz, porque há valor em nós. Como disse o apóstolo Paulo, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nos ajuda, Pai, a descansar no Senhor. Nos ajuda a não ter que sofrer como Salomão sofreu toda uma vida, todas as buscas, todos os esforços para no final entender que tudo se resume num vazio. Nos ajuda, Pai, a não ter que sofrer o que Salomão sofreu e a crer no que ele escreveu inspirado por Ti, que será inútil levantar cedo, dormir tarde, será inútil tentar construir algo apenas pelo outro, apenas para preencher um vazio em nós. Nos ajuda, Pai, a não viver desta forma, nos ajuda a deixar hoje aqui esse peso tão grande, de que ter que dar conta do casamento, ter que dar conta do filho, ter que dar conta do pai, ter que dar conta de tanta coisa. Nos ajuda, Pai, a descansar no Senhor e a viver à sombra da cruz, lembrando que o Senhor já pagou o preço, que o Senhor é aquele que trabalha por nós. Nos ajuda, Pai, a crer no que Isaías profetizou quando disse: desde a antiguidade não se ouviu, jamais se ouviu falar, nem se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além do Senhor, que trabalha para aquele que nele espera. Ó Deus, nos faz essas pessoas que esperam em Ti e que descansam em Ti.
Nos faz, Pai, sentir toda a aceitação do Senhor, que às vezes falta na família, que às vezes falta no esposo, na esposa, falta na família. Nos faz, Pai, descansar. Nos ajuda a deixar hoje aqui essa bagagem, esse peso de ter que dar conta de tudo. E nos ajuda, Pai, a carregar, nos mostra e nos traz sobre nós o fardo de Jesus, que é leve. É no nome dele que nós oramos, Pai. Amém e amém.